Espírito Santo, vem nos auxiliar nesta noite, nos capacitar, para que a Tua palavra chegue de forma apropriada em cada coração e encontre um solo fértil. E que essa palavra não seja extraída, que essa semente não seja arrancada do coração dos Teus filhos. Por isso agora que os Teus ouvidos, olhos e entendimento sejam blindados nesta hora, para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Daremos continuidade à nossa série Sobrevivente, e hoje é a nossa quarta mensagem desta série, e o tema de hoje é as duas ressurreições. Amém, irmãos? As duas ressurreições. Quem está acompanhando o Café com Bíblia, o primeiro estudo do domingo de manhã foi feito pelo meu Instagram, no pastor João Paulo .cecese, mas o segundo estudo já foi pelo Instagram da igreja. Então quem quer buscar o primeiro estudo, vá lá no meu Instagram pessoal, porque está lá gravado. Quem quer ver o segundo, que foi hoje, vá no Instagram da igreja. No primeiro estudo nós falamos sobre o conceito de escatologia, demonstrando o nosso posicionamento de escola escatológica, que é a escola futurista, e defendemos a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista. Ok? Esse é o nosso posicionamento quanto ministério. Por isso, os irmãos vão entender agora a questão das duas ressurreições. Para outras escolas de interpretação, isso não existe. Isso é interpretado como alegoria, como espiritualidade. Mas eu entendo que a palavra de Deus, ela está nos revelando de uma forma literal os acontecimentos dos últimos dias. Por isso são profecias. Assim como foi profetizada a primeira vinda de Jesus e o seu nascimento através de uma virgem, que se alguém vivesse naquele período poderia dizer, isso é uma figura de linguagem, jamais isso se cumpriria de uma forma literal. Mas nós como igreja sabemos que a profecia a respeito de Jesus se cumpriu de forma literal, assim como as profecias de Apocalipse, e como também nós aprendemos hoje, as 70 semanas de Daniel, e aprendemos hoje pela manhã, que está faltando apenas uma semana, e numa linguagem e entendimento profético, uma semana representa 7 anos. Nós estamos vivendo o princípio das dores no estado avançado, e vai chegar a grande tribulação. A grande tribulação durará 7 anos, e a grande tribulação é a 70ª semana profetizada por Daniel. E será iniciada com um acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel e as nações que estão brigando uma contra a outra. Esse cenário parece comum ao que está acontecendo. Esse cenário comunica aos irmãos que o mundo já está com o tapete estendido para o anticristo, porque está aí, irmãos, mísseis, mais de 1000 mísseis sendo lançados de um lado para o outro. Isso significa que logo logo alguém terá que se levantar e proclamar uma falsa paz, que não é a paz que Jesus nos dá, é a paz do anticristo, aonde se cumprirá o início da última semana profetizada por Daniel. Por que nós precisamos entender isso? Porque ao falar das duas ressurreições, eu vou, através da palavra de Deus e na autoridade das Escrituras, nos posicionar, nos localizar dentro do tempo e do espaço em que momento ocorrerão essas duas ressurreições e o que são essas duas ressurreições. Primeiramente, a afirmação central desta noite é: a ressurreição é a maior evidência
que nem a morte pode nos separar de Jesus. E também a maior prova que a justiça divina se cumprirá. Então, através da ressurreição, nós temos duas provas incontestáveis, que nada pode nos separar de Jesus, nem mesmo a morte, porque ela foi vencida. E às vezes, popularmente, né, no consenso geral, é dito: para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas se você crê em Jesus e crê na ressurreição, sim, até para a morte Jesus já deu jeito. E se há pessoas que não creem na ressurreição ou têm dúvidas sobre a ressurreição, primeiramente há uma declaração direta da palavra de Deus que diz para que não haja pessoas ignorantes a respeito da ressurreição. A palavra fala muito sobre a ressurreição. A palavra também diz em 1 Coríntios capítulo 15, do 13 ao 14, do capítulo 15, do 13 ao 14, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se há negação sobre ressurreição, irmãos, se na pior das possibilidades, se eu estiver errado na interpretação bíblica, e quando eu digo eu estou me referindo a uma escola de interpretação, a uma linha de interpretação pregada pelos maiores pregadores no mundo, por pessoas que se levantaram usadas por Deus, como Scofield, como Champlin, homens que foram usados como Norman Geisler, aquele que escreveu o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, homens que defendem essa interpretação, grandes autoridades bíblicas, homens que produziram conteúdo de calibre teológico para a orientação e posicionamento da igreja cristã. Quando eu digo eu estou num time de pessoas que têm respeito e temor pela palavra de Deus. E se na pior das hipóteses eu estiver errado sobre as duas ressurreições, o que eu tenho a perder com isso? Eu te digo, nada. Mas se as duas ressurreições forem negadas e a Bíblia está dizendo o que ela está dizendo, ou seja, se ela está declarando que tem duas ressurreições e existem homens que pregam ao contrário, olha o que está dizendo a palavra de Deus, que é vã a nossa pregação e que é vã a nossa fé. Por isso o que eu creio determina a qualidade da minha fé. Aleluia! Por que você vê que demônio nenhum subsiste à presença da glória de Deus? Os irmãos viram em algum momento no início desse culto eu clamando por libertação, mandando demônio sair, clamando por nome de demônio sair específico. Os irmãos viram? Em algum momento? Estávamos clamando simplesmente pelo quê? A presença de Jesus. E a presença de Jesus, quando é real, não tem enfermidade que fique, não tem demônio que fique. E é assim. É assim. Mas por que diversos grupos religiosos e contextos, ajuntamentos religiosos para adoração, não vemos poder de Deus? Aonde está o problema? O problema começa no púlpito, querido. O problema começa no tipo de alimento que está sendo dado para as ovelhas. Se você está crendo da forma certa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A palavra de Deus, ela não tem mais ou menos não. Ou é ou não é. Por isso não se preocupe e não tenha medo. Você hoje vai entender que a palavra de Deus, ela afirma categoricamente, você não precisa de curso de teologia profundo, você não precisa de 5 anos de teologia, como eu fiz 5 anos de teologia. Não precisa. Você precisa se preocupar em abrir a sua Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo para ler e simplesmente deixar a Bíblia falar o que ela diz.
Só isso. E o que os irmãos vão ver é que a Bíblia fala por ela mesma. Para isso, vamos abrir a palavra de Deus, já está aberta na verdade, em Apocalipse capítulo 20. E o primeiro ponto de hoje é a primeira ressurreição. Nós vamos abordar agora a primeira ressurreição. E diz assim a palavra de Deus, e peço que os irmãos com muita atenção me acompanhem. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Não adoraram a quem, irmãos? Nem a sua, e não receberam o quê? O sinal ou a marca na sua testa, nem nas suas mãos. E vieram, e fizeram o quê, irmãos? E reinaram com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Mas olha só, irmãos, mas os outros mortos não... Vou repetir, mas os outros mortos não reviveram. Os irmãos estão lendo, amém? Os irmãos estão acompanhando na Bíblia, estão acompanhando o texto, amém? Os irmãos vão levar para casa a Bíblia dos irmãos e vão poder ler, amém? E ver que eu não estou mudando terminologias, e ver que eu não estou manipulando a palavra, nós estamos lendo a Bíblia simplesmente. Mas os outros mortos não reviveram, até o quê? Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a o quê? Primeira o quê? Essa é a primeira. Sou eu que estou dizendo? É a palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira ressurreição. Eis que vi a palavra do Senhor. Quem são esses que estão sendo vistos? Aqueles que foram decapitados. A palavra de Deus ela é muito pontual. Aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Se eles não adoraram a besta, e a besta é o anticristo, de que período está falando aqui? Em que período estavam vivendo esses cristãos que não adoraram a besta? Foi aqueles que foram no primeiro arrebatamento, que foram no arrebatamento aos céus? Não, são os cristãos que ficaram e não foram no arrebatamento. Foi aqueles que morreram durante a grande tribulação. Foram os que morreram durante a grande tribulação. Olha, eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas. São aqueles que durante a grande tribulação se negaram, porque viu que o que era pregado hoje é verdade, não é brincadeira. Viram que a marca da besta não é uma coisinha inventada, não é uma alegoria, uma figura de linguagem, é algo real. E esses, diz a palavra, que vieram e reinaram com Cristo durante... E vieram da onde, irmãos? Aleluia. Vieram através da ressurreição. Porque lembra que no período da grande tribulação, onde está a igreja? Foi arrebatada aos céus e está na boda do Cordeiro de Deus. Enquanto isso, a grande tribulação está acontecendo. Aqueles que ficaram, diz a palavra, que virá 2 testemunhas, e elas anunciarão, elas pregarão. Testemunha para quê? Para testemunhar. Se tem testemunha é porque tem salvação, tem possibilidade de alguém ser salvo. E esses serão salvos como? Pela fé em Cristo, mas... todos aqueles que foram salvos durante a grande tribulação serão salvos como mártires, porque eles serão degolados, decapitados, serão mortos, porque confessaram e se negaram a adorar a besta e a receberem a marca da besta. Não aceitam um sistema que foi imposto, aquela falsa paz, o ecumenismo, a igreja. Aqueles que vão despertar durante a grande tribulação não vão aceitar isso. E neste momento, agora entenda, quando
a 70ª semana de Daniel chega, aqui é a grande tribulação, que são 7 anos, quando ela está chegando no final, que chega a grande batalha do Armagedon, que é quando o império da Síria, da Rússia, os impérios inimigos se reúnem para destruir Israel, ali no final da grande tribulação. Neste momento, a igreja, diga glória a Deus, a igreja vem com Cristo dos céus, e os mortos ressuscitam. Essa é a primeira ressurreição, como está descrito aqui. Bem-aventurado, mais do que feliz, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Aleluia! Porque essa ressurreição é a ressurreição dos salvos, que lavaram as suas vestes durante a grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 7. Alvejaram por quê? Porque caminharam aqui no presente, sabe como? Quando a gente prega sobre a palavra, diz isso aí é besteira, isso aí não vai acontecer, isso do anticristo, isso é palhaçada, já disseram tanto que ele ia vir, isso da marca da besta, isso daí é uma figura de linguagem. Aí vai caminhando na presença de Deus, de mão dada com o mundo. Não tem uma juventude forte, não tem pessoas, não tem anciãos com sabedoria, não tem casais fincados, firmados na rocha do evangelho, comprometidos com a pregação, com a missiologia, em anunciar. Não tem. Por quê? Estamos preocupados com o aqui e agora, estamos preocupados, como diz a palavra de Deus, estamos preocupados com os pensamentos dos ímpios, ou seja, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que ficar aqui, e a gente fica preocupado com o materialismo, preocupado com as coisas temporais, passageiras, e esquecendo do principal. Só que vai chegar o momento que aquilo que está sendo esquecido vai ser bem lembrado. Ó, como vai ser bem lembrado. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, não tem o que ficar inventando aqui. Ressuscitarão para quê? Reinar quanto tempo? 1000 anos. Aí vem uma escola preterista para dizer, isso aí tudo já, as profecias já se cumpriram. Vem a escola que é a heresia pura, defendida pelos testemunhos de Jeová e pela igreja adventista do 7º dia, que vem falar, não, isso é figura de linguagem, isso não existe, milênio não existe, não vai ter milênio. Se não vai ter milênio, me diga qual é o sentido dessa palavra. Me diga que esperança e que alegria traz para o coração de um cristão, se não tem milênio, ressuscitar para reinar com Cristo. Por isso temos que tomar cuidado com as doutrinas de demônios, como declara a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo em Timóteo especifica, doutrina de demônios são homens seduzidos pelo conhecimento, que engana a muitos, e no seu engano muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos creem de uma forma tão seca, que não consegue ter vigor para resistir às tentações, para resistir às tribulações do dia a dia, que é completamente diferente da grande tribulação. E vamos aqui pontuar agora de uma forma bem específica, então tudo aqui nesse texto. Primeiro, a primeira ressurreição. Essa ressurreição é para o milênio. Os irmãos viram no texto isso? Amém. Não estou falando de um vento de doutrina. Eu estou dizendo que o texto diz que aqueles que participam da primeira ressurreição, é aqui que o texto diz, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, chegou a 70ª semana de Daniel que foi profetizada. Lembra que hoje nós aprendemos no Café com Bíblia, na escola dominical, hoje às 9 horas da manhã, aprendemos
que as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 períodos. O primeiro período é um período de 7 semanas, que totalizam 49 anos. E o segundo período é de 62 semanas, que multiplicado vezes 7 eu já não estou nem mais lembrado, mas é 434, se eu não estou enganado. Depois, e que esses primeiros 2 períodos das 70 semanas já se cumpriram. Aí você vai lá em Daniel capítulo 9, não precisa abrir agora, mas você vai lá. Depois você vai meditar, deixa eu ver quais são os acontecimentos. Você vai ver que os 2 períodos que já se cumpriram, que vieram até a morte de Cristo, a morte do ungido de Deus, que é Jesus Cristo, se cumpriram literalmente. E por quê? Muitos dizem que o restante da profecia vai se cumprir figuradamente, alegoricamente. Se os 2 primeiros períodos se cumpriram de uma forma categórica, é óbvio que a última semana também é literal, até porque ela é descrita em detalhes. Ela diz que antes de chegar, quando encerra ali com a morte de Cristo, os 2 primeiros períodos, que é as primeiras 7 semanas e depois as 62 semanas encerra, vem um período que tem que acontecer algumas coisas. Lá em Daniel 9 diz isso, que tem que acontecer. O que são as coisas que tem que acontecer? Primeiro, o ungido tem que morrer. Jesus foi crucificado. Depois lá diz que Jerusalém, o templo de Jerusalém, a cidade e o templo tem que ser destruído. Ok? Aí no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois que Jesus foi crucificado, o templo de Jerusalém e a cidade foi destruída. Eu acabei de ler, diante do relato do site Portas Abertas, que em 1900 e alguma coisa, foi quando Jerusalém foi considerada novamente pela ONU uma nação. Jerusalém se levantou. Aí você vai lá para Daniel número 9 e fala sobre uma característica muito curiosa. Diz que nessa reconstrução de Jerusalém, ela seria edificada com dificuldade. Até hoje, o que Jerusalém passa? O que os judeus passam? Dificuldade para fazer qualquer coisa. Porque está cercado de inimigos. Quando Jerusalém, quando o povo judeu recebeu pela ONU o pedaço de terra para reconstruírem a sua nação, no primeiro momento que eles entraram lá, eles foram atacados pelos palestinos e quase destruídos. Mas Deus, mais uma vez, na guerra dos 6 anos, não estou enganado, foi a guerra dos 6 anos dos judeus, que eles tiveram que revidar para conseguirem sobreviver como nação, lá atrás. Mas diz mais, diz que no intervalo ainda precisa se revelar o príncipe. E quem é esse príncipe? O anticristo. Isso é lá em Daniel capítulo 9. E quando ele se revelar, o que ele vai fazer para começar a última semana de Daniel? Que no caso são 7 anos. O que vai dar início, uma contagem literal desses 7 anos? Quando os irmãos abrirem a internet ou estiverem assistindo televisão e ouvirem o anunciado, será feito um acordo de paz entre as nações inimigas. E esse acordo de paz está sendo estabelecido por um homem. Esse homem é o anticristo, que vai estabelecer um acordo de 7, e vai ser dito, um acordo de paz de 7 anos, porque lá em Daniel capítulo 9 diz que na metade desses 7 anos, ou seja, em 3 anos e meio, o acordo de paz será quebrado. Ok? Quando quebrar o acordo de paz, o anticristo vai se revelar como um abominável das nações. Ele vai fazer uma coisa espúria. Ele vai levantar uma imagem dele lá em Jerusalém.
E vai ser nesse momento que o povo de Deus que fez aliança, os judeus que fizeram aliança com ele, vão olhar e vão dizer: ele não pode ser o anticristo. Ele não pode ser o Messias, porque o anticristo vai se declarar Jesus. Ele vai dizer que é o próprio Deus. E o povo judeu nessa hora vai ser quebrada a aliança. Aí, os últimos 3 anos e meio está chegando ao fim. Uma grande perseguição inimaginável. Não é só perseguição por os homens, não. Está lembrado dos cálices lá em Apocalipse? Da ira de Deus? Está lembrado dos 7 selos? Está lembrado das 7 trombetas? Esse processo das 7 trombetas, dos selos de Deus e do cálice, eles acontecerão nessa grande tribulação. Vai ser o momento onde Cristo vai ter a sua segunda vinda. Na segunda vinda é o momento da ressurreição, da primeira ressurreição. Entender aonde vai ser a primeira ressurreição, irmãos? Amém? Vai ser a igreja que foi no arrebatamento antes da tribulação, já está nas nuvens com Jesus, ok? Aqueles que não vigiaram e ficaram, mas que morreram durante a tribulação, não vão ficar perdidos, eles vão ressuscitar naquele momento, e essa é a ressurreição dos santos, é a ressurreição para a salvação. Então vamos a segundo aqui ainda, no ponto 2. É a ressurreição dos salvos. Ponto 3. Nem todos ressuscitarão nesse momento. E eu espero que não haja dúvida, porque o texto que nós acabamos de ler, eu destaquei até com uma cor um pouquinho mais forte. Mas os outros mortos não reviveram. Porque tiveram mortos que não reviveram. E nós vamos ver quem são esses mortos. Então nem todos ressuscitarão nesse momento. Quarto, não passarão pela segunda morte. Isso aqui ficou muito claro. Ou seja, quem ressuscitar na primeira ressurreição não pode morrer de novo, irmãos. Eles vão ressuscitar para o milênio. E esse reino, que esse milênio é aqui na terra, esses 1000 anos são aqui na terra. Quando chega ao fim desses 1000 anos, aí sim há a eternidade, né? Que os irmãos vão ver o que vai acontecer. E 5, essa é a última etapa da primeira ressurreição. Aí você diz: etapa? Como assim? Porque a primeira ressurreição, ela foi dividida em etapas. Pode passar para os irmãos verem. Eu fiz um resumo e é muito fácil entender. Qual é as etapas? Quais foram as etapas da primeira ressurreição? Como está aí? As etapas da ressurreição, irmãos. A primeira foi a ressurreição de Cristo, porque a palavra diz que ele é a primícia dos que dormem. Quando ele ressuscitou, essa foi dentro da primeira ressurreição, essa foi a primeira etapa. A segunda foi os arrebatados, né? Aqui são os santos. Isso, para trabalhar texto, é um texto que fala sobre os santos. Irmãos, estão lembrados que quando houve um terremoto no momento da crucificação e que os mortos saíram e entraram na cidade de Jerusalém. Estão lembrados disso? Pronto, há um grande mistério aí. Não tem nomes, não fala das pessoas especificamente, mas fala que os mortos que estavam na frente de Jerusalém, porque o cemitério lá em Jerusalém é na frente dos portões, porque eles já colocaram o cemitério ali, tamanho é a fé deles nas promessas relacionadas ao Messias. E a terceira etapa é a que nós estamos lendo, é a terceira etapa que fecha, né, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mártires, os que morreram na grande tribulação. Vamos prosseguir agora, irmãos, sobre a segunda ressurreição, para que os irmãos entendam. Para isso, vamos continuar o texto de Apocalipse 20. Nós lemos primeiro do capítulo 4 do capítulo 20, do versículo 4 ao 6, que fala sobre a primeira ressurreição. Agora nós vamos ler o mesmo capítulo 20, só que do 11 ao 15, que fala sobre a segunda ressurreição. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, ou seja, o livro das obras, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aonde está falando da segunda morte? Sou eu que estou inventando a segunda morte? O texto está falando declaradamente sobre a segunda morte. E eu tenho mais uma pergunta a fazer. A palavra que acabamos de ler diz que foi entregue os mortos. Quem entregou os mortos para esse julgamento dentro desse texto? Quem percebeu? Quem entregou os seus mortos para esse julgamento? Está no texto, irmão, nós acabamos de ler. O mar entregou, mas não foi só o mar, foi mais quem? O inferno entregou os seus mortos. Quem mais? A morte entregou os seus mortos. Está vendo de onde eles vieram? Está vendo por quem eles foram entregues para este julgamento, irmãos? Olhe de onde eles vieram, por quem eles foram entregues: pelo mar, pela morte, pelo inferno. E olhe aqui o que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de... E o lago de fogo é a segunda. O que nós lemos sobre a primeira ressurreição? Que aqueles que ressuscitaram não passaria pela segunda morte. Então aqueles que ressuscitaram primeiro, poderia esta ser a mesma ressurreição? Não tem como. E muitos alegam que isso daqui é uma única ressurreição em um único momento. E são muitos, irmãos. São muitos que alegam isso. Mas como pode algo tão claro? E se aqueles que deram seus mortos, que foi o mundo dos mortos e o inferno e o mar, por que o mar? Lembra da grande tribulação? Estão lembrados da grande tribulação, irmãos? Vocês estão pensando que vão lançar aonde os corpos? Está entendendo? Está pensando que aonde vão ser jogados os corpos? Aonde vão afogá-los? Quantos morreram nas águas? E muitos morreram. Eu não vou nem falar de alguns posicionamentos, porque tem muitos textos envolvidos, mas aqui chega até o dilúvio. O dilúvio morreram pessoas, aqueles que morreram nas águas do dilúvio, morreram crendo em Jesus? Em Deus, perdão? Não. Morreram pela teimosia, debochando de Noé, debochando, dizendo: você que é um doido, construindo uma arca dessa, no momento que nem chove. Isso é maluco. Como fazem com a igreja hoje. Quando te pegam orando de joelho, riem de você. Quando vê você clamando, expulsando demônio, curando os enfermos, falam que você é um crente fanático, um crente bitolado, riem, debocham. Os jovens sem entendimento, sem nenhuma experiência, se achando com algum conhecimento, achando-se alguma coisa, olham para os mais experientes, olham com os mais idade e debocham, acham que são os donos do mundo e mal entendem. Mal se lembram do que o Senhor Jesus anunciou, do que lhes foi ensinado quando eram crianças, o que os pais pregaram. E hoje riem, hoje debocham. Mas entenda que, primeiro, essa ressurreição é depois do milênio. Para que ressuscitou na primeira ressurreição os santos, aqueles que foram mortos durante a grande tribulação? Eles ressuscitaram para reinar. Reinar com quem? Com
Cristo e com a igreja que veio junto com Cristo. Reinar durante 1000 anos. Aí a palavra de Deus vai dizer aqui em Apocalipse, não só nesse texto, que ao passar os 1000 anos, revela-se, abre-se, aparece o grande trono branco. Esse trono branco é o trono do julgamento. É o momento do julgamento. Aí muitos dizem assim, mas você tem julgamento? Não tem ninguém que é salvo nesse julgamento? Não, irmãos. Porque Deus, lembra a nossa primeira afirmação sobre essa mensagem? A ressurreição é a maior evidência que nem a morte pode nos separar de Jesus, e também a maior prova que a justiça divina se cumprirá. Pois é, muitos cristãos hoje carnalmente oram pela destruição do ímpio, ora para que Deus mate a pessoa, ora para Deus fazer o mal para a pessoa. Tem muito crente carnal que faz isso. Mas a gente não precisa, porque quem vai julgar é o Senhor. O grande dia está reservado, pode ter morrido faz séculos. O dia está reservado e vai ressuscitar. E Jesus é tão justo que vai abrir os livros das obras, para que o livro das obras seja lido, para que entendam que a condição de... por que eu estou no inferno, Senhor? Por que eu estava lá no mundo dos mortos? Senhor, por que eu estava lá nos abismos dos mares? Aí as obras serão reveladas, o livro da vida será aberto, e o nome daquela pessoa não está no livro da vida. Sabe por que não está no livro da vida? Porque toda hora que pregaram Jesus, depois, quando eu estiver preparado, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu estiver pronto, eu não sei não, eu tenho que aproveitar, sou muito jovem, esse negócio é de velho, servir a Deus e para a igreja, isso é coisa de velho, vou deixar isso para quem já está antiquado. Entretanto, nesse momento, aqueles que estavam no mundo dos mortos, no inferno, aqueles que estavam no fundo dos mares, você pensa que é dormindo? Não é dormindo não, é extremamente consciente. Quero te falar de uma experiência muito profunda que eu tive em Deus. Primeiro eu tive uma experiência há pouco tempo. Eu estava dormindo, eu sei o que aconteceu porque os meus familiares me disseram, meus parentes, minha esposa, minha mãe, os que estavam, quando eu acordei, todo mundo em volta. Eu estava dormindo, só que eu me vi no mundo dos mortos. E eu sabia que eu estava no mundo dos mortos. E quando eu me vi, eu vi grande multidão e eles se aproximavam, várias pessoas conhecidas, se aproximavam de mim como zumbis, cadavélicos. E quando eles se aproximavam, eles me sugavam e eu estava morrendo naquele lugar. E eu gritei, Jesus, eu vou morrer aqui, porque eu estou perdendo todas as minhas forças. E Jesus me deu um simples entendimento nessa revelação. Só que o meu corpo, disseram meus familiares, porque eu não percebi que eu estava há horas chorando terrivelmente, em prantos, como se eu estivesse em desespero do mais profundo e agoniante. Só que eu não sabia que estava acontecendo, que eu estava chorando, que estava acontecendo isso. Para mim eu estava simplesmente dormindo. E o Espírito Santo me deu um entendimento com essa experiência, que eu não posso e nem devo estar lutando uma batalha que Deus não me colocou para lutar. Eu não posso me colocar na brecha onde Deus não me chamou para me colocar na brecha, porque eu posso pagar um alto preço, e até mesmo com a minha própria vida, por vidas que nada querem, que já estão no mundo dos mortos, aprisionados e condenados, por não desejarem nenhum compromisso com Cristo. E a gente fica pagando preço, morrendo, ficando doente, pregando, correndo risco de vida, ou melhor, riscos de morte, por pessoas que não querem nada. Enquanto há muitas pessoas que só estão esperando um momento de receberem a palavra e de uma mão estendida para se agarrar e valorizar o receberem a palavra de Deus. E eu tive outra experiência, essa não foi comigo, mas foi com uma ovelha minha. Ela tem filho, não vou dar nomes, por uma questão ética. E o filho envolvido nas drogas, o filho com amizades inapropriadas, perigosas.
estava com esse grupo de amizade ali na casa dela, e eles estavam todos usando a mesma camisa, a camisa com uma foto de um jovem amigo deles, e principalmente desse jovem, que é o filho da minha ovelha em questão. E eles todos com a mesma camisa em homenagem a esse jovem que tinha acabado de falecer, assassinado, porque também estava envolvido em drogas e nesse contexto ele foi assassinado. Esses jovens estavam todos juntos. O apelido do jovem que morreu é Negueba. Um telefone celular começou a tocar. E eles atenderam isso, todos testemunharam, a mãe do jovem, os jovens que estavam presentes. Quando atendeu, uma voz cansada e desesperada, disse assim: eu quero falar, Negueba é o apelido do filho da minha ovelha. Eu quero falar com Negueba. Negueba, você está me ouvindo? Negueba, você está me ouvindo? Negueba, não venha para aqui. Não venha para esse lugar onde eu estou todo furado. Eu estou sangrando. Eu estou sofrendo. Tem coisas pretas à minha volta. Negueba, sai dessa vida, porque não tem mais jeito para mim, mas para você ainda tem jeito. É apavorante. Não peça para que eu explique essa questão, porque não tem explicação. Eu não posso dizer por que o telefone tocou. Eu não posso dizer por que aquela pessoa falou do mundo dos mortos e conseguiu se transmitir por um celular. Eu sei que todos os jovens em questão presenciaram. Eu sei que a mãe do jovem ouviu porque estava no Viva Voz. E todos ouviram a voz desse menino, que já havia falecido, assassinado. Esse mistério não sei explicar, mas sei dizer: cuidado, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não brinque com uma questão escatológica dizendo: vai demorar para chegar. Se você morrer amanhã e você estiver no mundo dos mortos, nas regiões infernais ou no fundo dos mares, nos terríveis abismos, saiba que o teu fim escatológico já chegou. E se está neste lugar, e esses lugares vão te entregar no dia do julgamento, depois do milênio, saiba que aquela ressurreição é só para um objetivo, porque é chamada a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos condenados. A segunda ressurreição é daqueles que passarão pela segunda morte. Por isso essa ressurreição é depois do milênio, essa ressurreição é dos ímpios, passarão pela segunda morte, e essa é a última ressurreição, porque lá neste momento, a palavra diz, quando a gente continua lendo o texto, é aqui, após o milênio, que o diabo, agora ele vai ser lançado no lago de fogo, porque até então ele tinha sido preso. No início do milênio ele é preso, mas no final ele é solto. Ele tenta uma façanha que só vai descobrir qual é quem estiver participando do Café com Bíblia, e ele nesse momento é lançado definitivamente no lago de fogo, e chega o fim, se cumprindo os 7 propósitos descritos lá em Daniel capítulo 9, que só vai conhecer também quem estiver no Café com Bíblia. Pode prosseguir o próximo slide e último. Quais são as provas da segunda, das duas ressurreições? Quais são as provas? Mais do que o texto já está dizendo, e não só esse texto, é porque eu não posso abordar todos os textos, porque vai ficar muito tempo e muito exaustivo, mas esse texto é o mais claro e fiel à questão das duas ressurreições. Mas outros textos também, que os irmãos podem ler em 2 Coríntios capítulo 15, Mateus capítulo 27, João capítulo 5, Lucas capítulo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Apocalipse 20, que é o que acabamos de ler. A prova das duas ressurreições: primeira, anástasis versus sonegueiro. O que são isso? Não é bicho, não é doença. São duas palavras gregas. Quando você encontra a palavra grega anástasis,
Essa palavra é usada 40 vezes no Novo Testamento e nunca em nenhum outro lugar essa palavra é usada associada a uma ressurreição espiritual. Porque a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, em Efésios capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, ela vai falar também sobre uma ressurreição espiritual. Qual é a ressurreição espiritual? É quando nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aceitamos a Jesus, Ele nos ressuscitou com Cristo, quando aceitamos a Jesus. Só que essa ressurreição não é física, ela é espiritual. Quando a palavra fala de uma ressurreição espiritual, não usa a palavra anástase. O termo anástase está associado à ressurreição corpórea de Cristo, está associada à ressurreição daqueles que estavam na frente de Jerusalém no dia da crucificação, quando houve o terremoto e eles se levantaram e entraram em Jerusalém. Está se referindo a palavra anástase, quando as duas testemunhas do Apocalipse na grande tribulação morrem e depois de 3 dias ressuscitam, o termo usado é anástase. Quando a palavra de Deus fala sobre a ressurreição espiritual, usa o termo sonegueiro. Porque quando a gente fala de um português, tudo você vai encontrar a palavra ressurreição, que é a tradução. Mas quando nós vamos para a terminologia original, você vai ver que a palavra ressurreição tem 2 termos para diferenciar o tipo de ressurreição. Essa é a primeira prova. A segunda, em Atos 2, capítulo 23. Perdão, Atos 26, capítulo 23. Mas é que é o capítulo 26. É que, foi eu que errei. Atos 26, que eu coloquei aqui no lado a referência, porque senão não ia lembrar qual era o capítulo. Atos 26, versículo 23. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição. Eu coloquei entre parênteses, que a palavra aqui é anástasis. Dentre os mortos, olha, o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz e este povo aos gentios. Se está falando da primeira ressurreição, é porque tem a segunda. É uma prova incontestável, isso tem muitos textos assim. Em 2 Timóteo 2,18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição, preste atenção, se desviaram da verdade, dizendo que a anástase, ou seja, a ressurreição, era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então aqueles que pregam e negam as 2 ressurreições, o que eles fazem? Eles negam e pervertem o ensinamento claramente bíblico. E no ponto 4, comparar Lucas capítulo 20, do versículo 34 ao 38, a Apocalipse capítulo 20. Eu não vou pedir para abrir, eu só vou explanar rapidamente. Quando você abre em Lucas capítulo 20, do versículo 34 a 38, você vai ver que lá está falando sobre ressurreição, o termo é anástase, mas ali está falando sobre uma ressurreição específica. Esse aqui eu tenho que ler esse versículo, porque o texto ali é extraordinário. E se eu não ler, eu vou estar cometendo verdadeiramente um crime. Lucas capítulo 20, nós já estamos encerrando. Capítulo 20, versículo, qual foi o versículo que eu citei? 34 ao 38. Olha, irmãos. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura, que era vindoura é essa, o milênio, e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, são filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora,
Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Irmão, você pega isso aqui, texto de Lucas capítulo 20, declarando a primeira ressurreição para o tempo do milênio, está claro aqui. Olha as características, não vão se casar. O milênio não é para isso. O milênio é o estado real aqui na terra. Por que está especificando que não se casam? Ressuscitam, não vão se casar, porque são semelhantes aos anjos, não vão morrer. Se não vão morrer, eles podem passar pela segunda morte? Não pode, irmãos. Então, este momento é o momento da ressurreição dos salvos. E comparando com Apocalipse 20, que não precisa eu ler porque nós já lemos, do 11 em diante, porque o início de Apocalipse 20, do versículo 4, inicialmente ali até o 6, vai falar sobre a primeira ressurreição, que é dos santos, dos salvos. Mas do 11 em diante vai falar, em contraste com Lucas 20, Apocalipse 20, 11 em diante vai falar sobre a ressurreição da condenação, que não tem como você conciliar as duas realidades. E assim, irmãos, nos preparamos diante de tão grande esperança de sermos ressuscitados, ainda que sejamos mortos. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá e reinará com ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E para finalizar nossa mensagem dessa série, os irmãos sabem que sempre fica a dica do kit de sobrevivência, porque essa série tem por tema sobreviventes. Então aqui vou deixar mais uma dica para o kit de sobrevivência dos irmãos. A primeira dica é: pegue uma folha em branco e escreva as promessas escatológicas que você tem em mente. Isso indicará o quanto sua vida está focada na eternidade. Você quer descobrir o quanto o teu eu está te enganando? Você quer descobrir o quanto o sistema está te distraindo? Pare sem ler mais nada, com tudo que você já ouviu, e escreva numa folha em branco quais são as promessas que você está apegado a elas. Aí você vai descobrir um engano que tem no meio cristão muito sorrateiro, que quem está atrás de profetada vai até anotar: ah, foi um carro que profetizaram, foi o meu namorado voltar para casa. Olha que pobreza, olha que destruição, olha que literalmente inferno. Busca as mentiras desse mundo, busca o que é passageiro. Muitas vezes já foi um livramento que Deus deu, mas está querendo o lixo de volta, a bagunça de volta, a destruição de volta. E ainda vai anotar, porque ainda vai falar: essa é minha promessa escatológica do último dia. Agora eu estou falando de escatologia mesmo, eu estou falando das promessas bíblicas. Quais são as promessas que você lembra? Obriga a tua carne, obriga o teu eu a ficar envergonhado. Você senta e fala: agora eu vou chorar. Quais são as promessas? Claro que agora você vai falar da ressurreição, mas será que antes de ouvir essa mensagem, você escreveria ser ressuscitado? Ou melhor, se você está entendendo a mensagem, melhor do que ressuscitado, você desejará ir para o arrebatamento, quando a igreja vai ser removida e vai ser livre da grande tribulação. Será que esse é o teu grande anseio escatológico? Será que essa é a tua grande promessa? Essa dica aqui, irmãos, é uma dica de impacto. É uma dica para a gente fechar os nossos olhos e falar: Senhor, me perdoe, porque eu não estou com meus olhos focados na eternidade. Meus olhos estão focados aqui na terra. E a partir desse momento eu tenho certeza que a tua vida não vai ser a mesma. A segundo, tenha sempre um cartão, outra forma de ser identificado em caso de acidente ou desaparecimento de uma criança. Isso aqui é uma dica de sobrevivencialismo, tanto urbano quanto rural, na selva. Por quê? Você tem que ter algo de identificação. Se você sofre um acidente, se você fica perdido, se você sofre um acidente, perde a memória, por um momento você tem um lapso de memória, como identificar seus parentes, como te localizar?
leve sempre, isso não é caro, qualquer uma pessoa pode fazer. É igual aqueles cartões que nós colocamos na bagagem de uma mala para identificar a nossa mala no aeroporto. Você tem que ter na sua carteira um cartãozinho falando, pelo menos, se você tem uma alergia, fale que você tem, escreva o tipo de alergia que você tem, o tipo do seu sangue, deixe lá, porque você pode precisar urgentemente que seja feito um transplante de sangue. E como é que vão identificar? Vão precisar ainda fazer um exame, isso pode custar a sua vida. Ter isso anotado, telefone, e-mail, tudo. E também em relação às crianças, porque nós estamos vivendo um período, irmãos, muito turbulento, de uma instabilidade tremenda e desordem social. E diante disso, como estava tendo em Salvador, pessoas invadindo mercados por causa da fome, promovida pela pandemia, ou pelo menos pelo uso que estão fazendo da pandemia, as pessoas invadindo o mercado, pulando uma por cima da outra, não é difícil para uma criança se perder. Coloque nos seus filhos algum tipo de crachá de identificação, na roupa, grudadinho no cinto, de uma forma que fique fácil de enxergar, de identificar. Porque se você perder de vista, e não pense que é difícil, uma vez eu estava no mercado, longe desse período de pandemia, nem se citava ainda, eu estava com o João Pedro, que conhece meu filho é quando eu sonhei com ele, antes dele nascer, eu sonhei com ele correndo, eu não alcançava ele de jeito nenhum, eu olhava para ele e ele ficava igual um raio de um lado para o outro, e ele nasceu exatamente desse jeito, com uma energia, uma força. E a gente estava no mercado, eu e minha esposa falando, irmão, quando eu olhei, João Pedro não estava perto de mim. E lá vai correndo, já meu coração, né? Porque era primeiro filho, eu já falei, pô, sequestraram, eu já corri desesperado. Quando eu vi, ele entrou num carrinho do mercado, desses carrinhos de brinquedo, ele conseguiu entrar, o carrinho estava, uma senhora estava levando um carrinho, e tinha um carrinho de brinquedo que é acoplado no carrinho de compras, na parte de baixo, ele entrou no carrinho de brinquedo, que ele ama carro, e a senhorinha achou lindo e ficou brincando com ele até eu encontrar, e ver que a senhorinha, mas isso meu coração já acelerou, e eu não coloquei nenhuma identificação nele, não tinha nenhum cartão. Então isso aqui é muito importante. Adquira uma garrafinha de água e evite usar copos plásticos em ambientes públicos. Tenha sempre uma garrafinha, um recipiente de água. Se você tem condições de ter uma garrafinha térmica, ótimo, porque ela vai preservar a temperatura da sua água no estado que você gosta. Se você não tem problema, eu garanto que a água no seu estado natural não vai lhe fazer mal, mas não use copos plásticos em lugares públicos. Não fique usando copos de outras pessoas em casa, de pessoas que você não conhece. Hoje nós estamos vivendo um período de risco de contaminação muito alto. Precisamos fazer uso, e olha aqui a garrafa, né, o critério água, dentro do kit de sobrevivência, nos 6 pilares da sobrevivência, que são saúde, moradia, água, fogo, segurança, não sei, já citei todos, eu esqueci algum, mas água é um dos princípios do sobrevivencialismo, e você sabe disso. Quando ele está andando e vem a sede, irmão, é um desespero. Vem de uma forma que você pega qualquer copo sujo e vai lá e bebe água, só que isso pode custar um preço muito alto. Então, ter uma garrafinha não é uma questão de achar desconfortável carregar uma garrafa, é uma questão de sobrevivência, então, e de preservação. Amém? Essas são as dicas. Peço que os irmãos fiquem de pé para orarmos, agradecendo a Deus por essa palavra. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, por essa semente, que, ó Deus, me enche de ousadia, de esperança, de expectativa e também de temor pela responsabilidade, de anunciar em tempo e em fora de tempo a verdade do Evangelho, para que vidas sejam resgatadas, despertadas do sono profundo, pelo convencimento do Espírito Santo, e se entreguem a Ti, Senhor. Por isso eu oro e agradeço, para que Teus filhos também sejam